Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Costa e esta é mais uma reflexão do projeto PEV, projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Que bom ter você novamente aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, é só você clicar com o dedinho aí em inscrever-se, vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor Jesus. Também você pode nos adicionar no Instagram, também no Twitter, também no Facebook, no nosso grupo do Facebook e na nossa página. O nosso grupo e nossa página é Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Não só divulga os nossos trabalhos, os nossos cultos, as nossas mensagens, mas também os irmãos que fazem parte do grupo e da página também sempre estão lá colocando os seus trabalhos, tá bom? Então você pode estar nos ajudando aí. Para essa reflexão desta oportunidade, eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, onde nós vamos estar lendo do versículo de número 22 até o 34, tá certo? Essa história é uma narrativa da trajetória de Moisés, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. E no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agredirem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Como eu disse aqui, antes de fazer a leitura, que essa passagem bíblica, ela é a narrativa da grande história do grande homem de Deus, Moisés. A sua história é marcada por maravilhosas conquistas. Em Êxodo, nós podemos ver que esta passagem bíblica, ela é bem explícita, passo a passo, daquilo que Deus fez para o povo de Israel, que estava escravizado já por 430 anos no Egito. O interessante
é que Deus colocou algo no meu coração para falar aqui para os demais irmãos, os ouvintes da palavra, aqueles que amam a palavra de Deus. É que quando chegar o tempo de Deus para a minha vida, o Senhor Deus vai criar algumas situações. Na verdade, o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida vai chegar. Às vezes nós achamos que nós estamos vivendo o melhor de Deus no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa, e muitas vezes nós estagnamos por pensar assim. Mas quando nós temos no nosso coração que ainda o melhor de Deus vai chegar para a nossa vida, cria-se uma expectativa aonde nós não ficamos paralisados em nós mesmos, mas nós acreditamos que estamos na direção de Deus, esperando e aguardando aquilo que automaticamente Deus começará a realizar nas nossas vidas. Toda vez que nós tentamos fazer algo fora do tempo de Deus, o fim é trágico. Moisés, na sua tentativa, ele não foi feliz. A Bíblia relata que Moisés, depois de ter matado aquele egípcio, ele teve medo e ele foge, porque Faraó com certeza iria matar Moisés por aquilo. E Moisés então agora ele foge para Midian, porque na cabeça de Moisés, aquele ato de estar ali tentando defender o israelita era algo que Deus estava permitindo para que fosse a libertação de alguém, quando que na verdade ainda não era o tempo de Deus para a vida de Moisés. E eu começo a entender que todas as vezes que nós tentamos fazer algo fora da vontade de Deus, o fim é trágico. A gente percebe-se que muita gente, através das suas postagens, através da sua conduta, através da sua postura, tem forçado situações. Pessoas que têm forçado agendas, pessoas que têm forçado uma autopromoção, pessoas que querem se colocar a ser aquilo que não foram chamadas, que Deus ainda não preparou para fazer. E muitas vezes a gente percebe-se que essas pessoas estão trilhando o caminho do abismo. E a qualquer momento eles podem não aguentar a pressão da frustração por não conseguir os seus objetivos. Porque eu, pela graça de Deus, tenho contemplado nesses anos, muitas pessoas se frustraram, acreditando ser uma coisa que na verdade descobriram que não eram. E de repente pararam até mesmo de exercitar a sua fé. E hoje estão praticamente afastados dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tentaram fazer algo fora do tempo de Deus. E todas as vezes que nós fazemos algo fora do tempo de Deus, o fim é trágico. A segunda coisa que nós entendemos aqui dentro desse texto, que quando o momento for chegado, Deus vai lhe atrair. Você vê dentro do texto que quando chega o momento, Deus começa então agora a fazer algumas coisas para atrair Moisés. E uma delas foi a sarça. E Deus consegue atrair Moisés através daquela sarça, porque Deus queria mostrar para Moisés que era chegado o momento, que era chegado a hora. A vontade de Deus, meus queridos, em primeiro lugar, antes de nós realizarmos qualquer coisa para Ele, é que nós o conheçamos. O que adianta nós queremos fazer algo para Deus se nós nem o conhecemos? E tem muita gente que não conhece Deus na íntegra, porque se conhecesse Deus na íntegra ia entender que Deus não precisa de ajuda do homem. Deus não precisa da minha ajuda para me colocar aonde Ele quer que eu esteja. Deus sempre, Ele vai preparar os recursos necessários para que eu consiga chegar aonde Deus quer que eu chegue. Muitas pessoas estão lutando para chegar aonde elas querem chegar, mas elas não querem esperar o tempo de Deus, para Deus colocar elas na onde Deus quer colocá-las. Há uma diferença muito grande daquilo que eu quero para a minha vida e daquilo que Deus quer para a minha vida, e é preciso saber discernir isso. Moisés, quando ele vai ali no Egito pela primeira vez, que ele sai passear e ele percebe-se aquele momento desagradável, alguém maltratando alguém do seu sangue, Moisés não faz a leitura que aquilo ali não era o momento, não era a hora, e através daquilo então Moisés paga um preço caro, onde ele precisa fugir do Egito e quase joga tudo a perder. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão quase jogando tudo a perder, porque não estão esperando
o momento de Deus chegar. E a primeira coisa, Deus quer que você o conheça. Não se preocupe, meu querido, porque o Deus que chama é um Deus que envia. Deus tem o prazer de preparar os recursos. Moisés, na verdade, estava trabalhando quando Deus o chamava, quando Deus o chamara. Veja que Moisés estava lá no Egito, pertinho da sua origem, da sua linhagem. E Deus permitiu que através daquele erro de Moisés, ele fosse para Midian, para trabalhar de empregado para o seu sogro. E quando ele está lá agora trabalhando de empregado para o seu sogro, Deus então o chama. Quem sabe se fosse eu, se fosse você, ia dizer: Deus, mas eu não tenho recurso. Deus, olha a situação que eu estou. Eu não tenho mais a situação privilegiada que eu tinha lá no Egito. Eu estou aqui agora trabalhando de empregado para o meu sogro. Mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que tem o prazer, meu querido, de preparar os recursos necessários para que aquilo que Ele colocou no teu coração realmente possa sair do papel. Espera um pouquinho, Deus vai te chamar, Deus vai te enviar, Ele vai preparar o recurso. Não tente você ficar forçando uma situação, você querer se passar por profeta, se ainda não recebeu a unção profética. Se você quiser querer passar por um pregador, se você nem conhece a Deus. Se você quer passar por um cantor, se nem teve experiência ainda com louvores. Toma cuidado, não queira fazer as coisas porque os outros estão fazendo, ou fazer por causa da inveja, ou porque, quem sabe, você já teve oportunidade em alguns lugares, porque você, quem sabe, criou essas situações. Mas espera o momento certo, porque quando for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, Ele vai preparar os recursos. O bom desempenho da sua maturidade cristã vai depender da sua obediência. Sacrifício, meu querido, não envolve obediência, é obediência que envolve sacrifício. Tem muita gente se sacrificando para obter uma situação, quando na verdade Deus não opera por meio de sacrifício. O sacrifício humano agora é a obediência, é obedecer aquilo que está dentro da palavra. Você nunca pode perder o desejo de cada dia conhecer melhor a Deus. A busca tem que ser constante. Às vezes Deus, Ele tem deixado você ficar no anonimato, ficado no silêncio. Não é porque Deus não te ama, é porque Deus quer que você o busque. Deus quer que você realmente preencha a sua vida de uma palavra profética, de uma palavra que vai trazer resultado. Porque o que mais nós observamos são pessoas com mensagens rotineiras, com coisas que já estão cansativas aos olhos do povo, e que Deus precisa que você seja usado com coisas novas. Meu querido, antes de ficar se autopromovendo, entra para o teu quarto e vai buscar a unção de Deus, vai buscar o novo de Deus. Muitas vezes é preciso trocar a roupagem, muitas vezes é preciso observar o altar, fazer a manutenção do altar, para que o fogo possa novamente aquecer esse altar. E muitas pessoas estão precisando disso, porque já se tornaram cansativas para o Evangelho, de tantas coisas forçadas que eles estão tentando impor para o meio do povo. E o povo hoje, meu querido, não é bobo. O povo hoje sabe aqueles que têm a chamada, aqueles que têm a condição e aqueles que estão forçando uma situação. Pare de forçar. Entenda que você é um Moisés que está no palácio, e um Moisés que agora sai fora do palácio e está esperando o tempo de Deus. Quem sabe Moisés estava lá em Midian e jamais imaginaria que Deus iria usá-lo, porque na sua primeira tentativa Moisés tinha sido frustrado. Por quê? Porque não era a hora. Meus queridos, descubra por você mesmo que Deus é uma fonte inesgotável e que o seu poder é ilimitado. Viva as suas próprias experiências. Deus quer que você entenda uma coisa: quando chegar o momento, Deus vai te atrair. O interessante é que dentro do texto, quando Deus vai chamar agora Moisés, o Senhor usa esta palavra no presente, que eu gosto muito desta palavra, onde fala: Moisés, vem agora que eu vou te enviar. Ou seja, Moisés automaticamente estava, quem sabe, um pouco apreensivo em seu coração, porque na primeira tentativa Moisés tinha falhado. Mas agora Deus fala para ele no presente: vem agora, Moisés. Querendo falar para ele: Moisés, na sua primeira tentativa você se frustrou. Na sua primeira tentativa não era eu querendo te usar, Moisés, mas vem agora, Moisés, que agora chegou a hora de você ser o libertador do povo de Israel. Está entendendo a mensagem, meu querido? Está entendendo a mensagem, minha querida? Deus não quer que você fique como barata tonta para lá e para cá. Deus quer que você se posicione, que você se alinhe,
porque o tempo dele para a sua vida vai chegar. Quem sabe está chegando nesta hora, através desta simples reflexão deste projeto. Deus está te chamando e mostrando para você: vem agora que eu vou te enviar. Tá certo, meu querido? Que você fique com esta simples reflexão, que você medite em tudo que eu falei aqui neste momento. Aplique na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que a qualidade de vida, a sua qualidade de vida vai melhorar. Você vai parar de viver essa ansiedade que você está vivendo, essa ansiedade de ser usado por Deus, quando que na verdade não chegou o tempo ainda de Deus te cobrir com aquele esplendor que Ele te prometeu. Tenha certeza absoluta que a hora que você colocar as coisas no lugar, deixar nas mãos de Deus aquilo que você quer, realmente saber se é isso realmente que Deus quer para a sua vida, as coisas automaticamente vão acontecer, os convites vão aparecer, você não vai precisar mais ficar se oferecendo, as portas vão se abrir, você não vai precisar ficar mais batendo, e com certeza as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira que todos reconhecerão que você foi chamado como um profeta do Senhor, tá certo? Deus te abençoe, um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Fico com essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Amém.